Estranho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu te encontrei com um seguidor e ele estava contando de alguns relatos dele, da infância e tal. E ele contou uns 3 relatos pra mim, assim. Mas tem um que parece ser muito simples, mas não tem aquele relato ou aquela história que a pessoa conta pra você e você, tipo, ah, eu não tenho medo, sei lá, eu não tenho medo, essas coisas não me assustam e tal. Mas assim, quando dá noite, você pega e deita e você fala, caramba, não tô com medo, eu tô com medo, tô pensando naquela história que alguém me contou e tal. Mas assim, foi um bate-papo com um seguidor e também ele me contou um relato dele que eu vou passar aqui pra vocês. Não vou demorar, ficar de mais e mais não, então eu já vou logo pra história dele, o relato, né? Então bora lá. Ele contou o seguinte, ele disse que quando ele tinha uns 9 anos de idade, ele dormia com o irmão dele no quarto. E que ele sempre foi assim medroso, né? Dormia e só dormia bem porque o irmão dele mais velho estava no quarto também, tinha uma cama no quarto. Mas ele contou que nesse dia o irmão dele foi trabalhar e ficou uns 15 dias fora, né? Ficou uns 15 dias fora e tal, e ele foi obrigado a dormir no quarto sozinho. Ele disse que quando chegava a hora de dormir, eu já ficava pensativo, poxa, era só eu e ele, minha mãe e meu pai tá no quarto, e agora? Eu, como homem, né, pensava dessa forma, né, eu vou ter que dormir sozinho, então meu irmão não tá aqui. E aí ele contava e arrepiava quando ele contou esse relato pra mim, né. Ele falou que no canto da cama deles dois, a cama de um lado do irmão dele e a cama do outro lado dele, que no meio tinha no canto, né, tinha um cabide. Não sei se vocês conhecem aquele tipo de cabide em pé assim, ele é tipo de comprido com as pontas, né, onde você coloca roupa, casaco, toalha, essas coisas, né. E dizer ele que ele nunca se importou, nunca prestou atenção naquilo, porque o irmão estava sempre ali, então ele se sentia mais protegido, né, vamos dizer assim. E dizendo ele que uma vez ele estava deitado, apagou a luz, quando ele olhou, ele estava se sentindo assim, que alguma coisa estava no quarto com ele, né. Mas o que estava incomodando ele, diz ele que quando ele olhou para o cabide, ele viu uma sombra preta ali em pé. Aí ele pegou, olhou, foi correndo lá acender a luz, né? Foi correndo lá acender a luz. Diz ele que não viu nada, só tinha roupas claras, né? Toalha, casaco, essas coisas, né? Aí ele pegou e ficou assim e tal, foi lá, apagou a luz e falou assim, não, eu não tô com medo, meu irmão. A gente sempre dormiu aqui, a gente nunca viu nada e tal, eu não posso e tal. Aí ele apagou a luz e deitou de novo. Só que ele sentiu que estava se mexendo, alguma coisa no quarto ficava se mexendo, assim, ouvia barulho de que tinha mais alguém ali. Olha, ele estava conversando comigo e contando esse relato, além desse relato e outros também, né? Ele mostrava o braço dele assim, todo arrepiado, dizendo ele que quando ele apagou a luz, que ele deitou novamente, ele viu a sombra se mexendo. E o pior de tudo foi que a sombra era maior do que o cabide. Que o cabide, poxa, é um pouco maior do que eu tenho 1,67 m. Era um pouco maior assim, vamos dizer, maior que a pessoa. No caso ele, um garoto de 9 para 10 anos, né? Então ele falou que ele olhou, ele fixou o olho, olhou e falou assim, não tem nada lá. E tinha uma imagem bem escura, se mexendo e dizendo ele que era maior que o cabide. Ele conta que foram umas 3 noites, assim, direto. Eu perguntei para ele o que aconteceu, se ele foi até lá, se ele acendeu a luz, se falou alguma coisa, se ele escutou alguma outra coisa. Ele falou que só lembra que ele ficava debaixo da coberta muito assim, suado, tinha mosquitos, essas coisas, ele ouvia o barulho de mosquito e tudo, e ele ficava muito suado ali debaixo até dormir. E só ficava bem no outro dia, porque já tinha amanhecido o dia. Ele falou que foi umas 2, 3 noites desse jeito, ele vendo aquela sombra, ele chegou a tirar as roupas que estavam no cabide, mas em uma das noites ele lembra que estava o cabide e tinha algo por trás do cabide, como se fosse roupas escuras, mas não era, ele já tinha tirado de lá. E é aquela história, né, gente? Por que não chamou a mãe? Porque não foi pro quarto da mãe? Naquela época não era assim, né? Simplesmente hoje em dia que os pais colocam os filhos para dormir, né, no quarto, botam um berço, botam uma cama, coisa e tal. Mas antigamente não, era ali, a criança ficava ali até amanhecer o dia. Eu sou prova disso, de infância, de coisas que já aconteceu comigo, e eu ficava no quarto ali até amanhecer o dia, dormia com aquele medo, né? E foi as 3 noites assim, depois ele já não conta mais, parece que ele não viu mais, não sei, não entrei mais em detalhe, que ele já estava com medo, o olho dele chegava a ficar lacrimejando e tal. E aí ele me contou essa história, beleza.
Eu senti assim, muito simples, né? Aquela história só para falar de um cabide que tinha uma sombra por trás, maior que o cabide, coisa e tal. Tá, parei, vim para casa e tal. Quando foi à noite, aqui no meu quarto tem um cabide, só que ele é de comprido, com uma arara com os cabides, né? E aí eu lembro que eu estava deitada, estava escuro, eu olhei, vi um casaco meu pendurado. E eu lembrei, isso me tirou o sono naquele dia. Eu levantei, tirei meu casaco, né, para que não ficasse ali, porque estava escuro realmente. E eu vou falar uma coisa pra você, eu fiquei umas 2 noites com medo daquele relato dele. Por quê? Porque é uma coisa assim, pouco, mas na hora que você vai deitar, que você vê a sinceridade da pessoa contando ali o que aconteceu, o sofrimento na infância, de ter medo daquela situação, né? E eu vi o braço dele todo arrepiado, então o que ficou na minha cabeça? Então, assim, eu fiquei com medo. Eu fiquei imaginando por ele ser uma criança e estar no quarto sozinho ali, vendo aquilo. Ele falou pra mim que ele viu uma sombra, realmente teve essa sombra atrás do cabide, e ela se mexia e ficava assim, como se estivesse encostando na parede, e ele ouviu barulho. E eu fiquei uns 2 dias com medo. Realmente, eu vou ser sincera, eu fiquei com medo. Aquele relato dele ali, ele me deixou com medo e foi isso. Eu vim aqui passar para vocês esse relato e eu quero saber de vocês, se vocês têm algum relato parecido, manda para mim. Manda pro Casos Estranhos. A gente tem a página lá no Instagram, Casos Estranhos Mari Monteiro, e tem o número do nosso telefone lá para você mandar o relato. Se você tem um relato parecido, manda pra gente, tá bom? Beijo, obrigado, tchau.